Oi, gente. Bom, como eu tinha dito para vocês, eu vou mostrar algumas coisas do Toyota Yaris. Esse é o carro da minha esposa, né? Quando a gente trocou os carros, a gente pegou o Fox e a minha esposa pegou o Yaris, né? Como eu disse, eu optei por pegar um carro manual pela questão de preço e relação de custo-benefício. E como o Fox estava saindo de linha, eu optei por pegar um dos últimos modelos que foi entregue pela fábrica, né? Já 2022, mas um dos últimos modelos. E no caso da minha esposa, ela tem problemas para dirigir carro manual, tem uma certa fobia, então precisava ser um carro automático. Então nós optamos por um Toyota Yaris. Esse carro era um carro 2020, tinha sido de uma única dona, com cerca de 20 mil quilômetros rodados, bem conservado. Então vou mostrar as características. Esse modelo não é o modelo top de linha, que é o XLS. Esse modelo é o XL, mas na versão Connect Plus, né? O que essa versão tem diferente das versões XL normal? Ela tem o ar-condicionado digital, né, com a função automática, que é bastante interessante. Um ar-condicionado de uma zona só, mas com a função digital e com a função automática. E também já vem com a Toyota Play, né, que é a multimídia da Toyota já com 7 polegadas, que veio em outros carros, mas no caso dessa aqui, ela tem a conectividade para Apple Car e Android Auto, porém com fio, não sem fio, tá? O cabo se conecta neste porta-objetos, que é um porta-objetos interessante, né? Essa versão também não tem o teto solar, como tem a versão XLS, né? Mas tem esse teto preto que eu gosto muito pela questão da limpeza, da manutenção da limpeza, né? Não tem o banco de couro, embora este tecido que venha nesse banco seja um tecido com um aspecto aveludado, que dá uma impressão mais premium comparado aos tecidos normais que vêm nos bancos de tecido. Nós vamos fazer algumas coisas de melhorias nesse carro, algumas nós já fizemos, né? Então isso é bastante interessante. No resto, o carro se assemelha bastante às outras versões do Yaris. Comandos de som no volante, né? O odômetro, conta-giros. Ele não tem marcador de temperatura, que eu acho que é um ponto negativo. A única coisa que ele tem é a luz de indicação de temperatura, né? Quando tá no azul tá frio, depois ela muda de cor e ela vai ter um indicativo vermelho se tiver algum problema. Mas ele não tem um indicativo de temperatura, que eu acho um defeito para um carro deste padrão. Esse carro tem o botão de partida chave sem partida sem chave, né? Um botão. E ele tem o piloto automático também, né? Que é controle de cruzeiro, que é legal. O câmbio dele é um câmbio CVT, né? Com a opção de você colocar ele na função manual com simulador de marchas. E aí ele tem simulador para até 7 marchas, né? Você pode deixar ele na função de trocas manuais, mas caso contrário ele fica na função CVT. É um câmbio que equipa outros carros da linha Toyota, como acho que até o próprio Corolla. Um câmbio muito bom, um câmbio muito prático para mulheres que gostam de conforto em detrimento de desempenho, né? O câmbio CVT é um câmbio maravilhoso. Esse carro ainda tem assistente de partida em rampa, então basicamente eu brinco que é um carrinho de bate-bate, né? É um carrinho que é acelerar, frear e dar seta para poder virar só, né? Fora isso não tem que ter muito trabalho. Vidros elétricos nas 4 portas, porém sem a função de um toque, com a função de um toque para todos os ocupantes também, o que é interessante. Retrovisor elétrico, maçanetas com detalhes de acabamento. Qual que é o defeito desse carro que eu acho imperdoável
por ser um carro dessa linha, é que ele tem, primeiro que você solta, o volante cai, né? Então você tem que regular segurando com o joelho. E ele só tem regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade do volante. É uma coisa, por exemplo, que o Fox tem, né? Regulagem de altura e profundidade, um carro de padrão inferior. Então considero um defeito para esse carro. Os porta-objetos dele são interessantes. Eu tinha um porta-objeto de um outro Onix meu, que eu vou dar uma melhoradinha nele e vou deixar, né? Tem 2 porta-garrafas, tem um porta-celular aqui no meio, tem no console um apoio de braço com porta-objetos profundo, até interessante, né? Então assim, é um carro que eu gosto bastante dele, é um carro bastante gostoso de dirigir, um carro aspirado, né? E essa versão aqui, que é a versão XL Plus Connect, ela não é um motor 1.3, ela é um motor 1.5, já com 110 cavalos no etanol. Então é um motor que tem um pouco mais de torque e apesar de ser um motor aspirado, né, é um motor legal. A gente tem feito uma média aí entre 10 e 11 quilômetros na cidade, um trânsito que mistura trechos congestionados com trechos de rodovia, mas que pega congestionamento num bom pedaço. Então é uma média interessante. O porta-luvas dele é um porta-luvas que não tem iluminação, mas tem uma divisória que é interessante, numa parte maior e menor para separar objetos, né? É um porta-luvas grande. Ele tem acabamentos de toque suave aqui nos apoios da porta, embora o resto seja tudo plástico. Tem uma simulação de costura de couro aqui, mas no fundo é plástico duro, né? Plástico duro e não muda nada disso. Então, internamente o carro é isso aí. A parte traseira é uma parte interessante porque está com coisas ali atrás, mas o túnel central ele é bem baixinho aqui no meio, né? Então é um túnel central baixinho que permite um conforto por terceiro passageiro, né? Ele vai muito confortável com 4 passageiros, mas você consegue colocar até um 5º passageiro com espaço interessante para as pernas. Tem um porta-malas de aproximadamente 330 litros, então é um carro legal. O que é que nós vamos fazer de melhorias? A primeira nós já fizemos, que foi colocar os tapetes de carpete. Ele vinha com um tapete de borracha, um tapete até interessante, mas nós mandamos colocar um tapete de carpete para ficar mais bonito, com o desenho da Toyota, né? Aproveitando os mesmos tapetes que vieram nele. Vamos colocar o apoio de pé e as pedaleiras de aço inoxidável para dar um ar um pouquinho mais premium. Vamos colocar as soleiras, protetor de soleiras de porta para evitar risco, principalmente de sapato feminino. Vamos colocar os frisos laterais. E esse carro veio sem a tampa do motor ali que fica sobre as bobinas. E aí nós colocamos essa tampa também porque dá uma diminuição no ruído e fica com um acabamento mais bonito na região do motor também. No mais, já é um carro completo. O banco, nós vamos fazer a impermeabilização do tecido, do mesmo jeito que eu fiz no Fox, para proteger. Coloquei também uma ponteirinha no escapamento dele, que ele não tinha, para dar um ar mais bonitinho. E um tapete impermeável no porta-malas para proteger contra a queda de líquidos, essas coisas que poderiam manchar e estragar o carpete. O que foi, esposa, que você está falando aí para eu dizer? Um grande defeito, não tem câmera de ré e sensor de ré. Esse carro tem um defeito imperdoável, mas é uma característica da Toyota fazer isso. É um carro desse porte e não vem com câmera de ré e nem sensor de ré. Uma coisa que no Fox tinha também, né? Então realmente é um defeito imperdoável para essa versão do carro, que é uma coisa que nós vamos ter que colocar posteriormente para minha esposa não achar o muro, né?
Então é isso, eu vou mostrar externamente o carro e depois nós vamos dar um trato de limpeza, de vitrificação de pintura, colocar os acessórios nele para deixar ele mais organizadinho. Bom, aqui na parte de trás, como eu tinha dito, 4 ocupantes vão muito bem, né? Encosto de cabeça para todo mundo, como deve ser pela lei hoje, Isofix, aquelas coisas todas, né? Se for 4 pessoas, você tem um porta-copos e um apoio de braço aqui para ter mais conforto. Mas se forem 5 pessoas, como eu disse, olha, o túnel central é praticamente no nível dos outros. Então veja bem, o banco ali na frente está regulado para mim, eu tenho 1,80 m e ainda assim eu tenho espaço de sobra aqui. E mesmo que eu tivesse no meio, né, eu já ficaria um pouco mais apertado. Mas uma pessoa um pouco menor do que eu iria bem aqui no meio. Se não fosse uma viagem extremamente longa, né? Vai bem. Então veja, esse tapete, ele tanto tem um túnel central reto, né, que o tapete é inteiriço. Nós mandamos forrar com carpete para proteger também. Porta-revistas nos 2 bancos e luz, né, para a parte traseira. No mais não tem carregador de celular, saídas USB, nem nada disso, nem saída de ar-condicionado para a parte traseira, que nem sempre esses carros têm, né? Vidros elétricos nas portas traseiras, né? Os falantes também. Vamos para fora agora. Então esse é o motor dessa versão do Yaris. Essa versão, apesar de ser um Yaris hatch, é a versão XL Connect, e o que ela tem de vantagem, ao meu ver, também é a questão do motor, né? Porque esse aqui não é 1.3, esse já é 1.5, então é um motor melhor, mais potente. Às vezes vem com aquela cobertura, mas esse aqui veio sem, e aí eu comprei numa peça de carros batidos autorizada, né, com nota fiscal e com tudo, e agora eu vou colocar a peça que tá faltando, que eu acho que fica mais bonitinho e além de tudo dá um isolamento acústico melhor para o motor. E tá aí agora a tampa colocada, só sob pressão, né? Então fica um aspecto mais bonito e mais bem vedado também. Aqui está uma visão externa do carro, né? Essa frente do carro eu gosto, acho bacana, né? Frente consagradinha. Esse carro, a versão dele, vocês vão ver que é a XL Connect. Então ele tem rodas de liga leve. A XLS, se eu não me engano, ela vem com rodas já diamantadas e o aro 1 polegada maior do que esse, né? Mas esse vem com rodas de liga leve, rodas bonitas. Acho que até poderia uma roda de um tamanho um pouquinho maior, ficaria bonito, né? Esse aqui é aro 15, o Fox, por exemplo, que está ali, é aro 16, né? Ficaria mais bonitinho com aro 16. Eu acho que a versão XLS vem com aro 16, mas tá aí a visão lateral do carro. Então um cuidado que eu já tive no Focus, que eu vou colocar aqui também, são os frisos, que eu sempre gosto de colocar. Acho que deixa mais bonitinho e protege também a visão da traseira do carro. Porta-malas. E da mesma maneira que eu fiz no Fox, eu coloquei um tapete impermeável cobrindo o tapete de carpete para proteger, né? Você vai fazer compra, líquidos, alguma coisa. Esse aqui é legal porque ele tem essa proteção para as bagagens não riscarem a pintura, que o Fox não tem. O step dele também não é bicicletinha, glórias a Deus, né? Ele só é de um aro menor, aro 14, né? Mas é um step de tamanho regular, ok? Então não fica aquela coisa insegura de quando você troca o pneu. O porta-malas é todo forrado, tem luz, né? Alcinha para pendurar sacola, né? Tem fixadores ali, tem a alça, né, para
puxar o porta-mala de volta para o lugar, para tampa. Então é um carro bastante legal. Essa versão dele é a XL Connect. E a gente já vai falar sobre o que ela tem de diferente em relação à XL tradicional, né? O único defeitinho que veio no carro foi esse amassadinho na coluna A aqui do lado do passageiro, que depois eu vou ver como é que eu faço. Mas o carro tá todo ajeitadinho. Então, diferenciais. O primeiro diferencial está no motor, que depois eu vou mostrar para vocês, né? Normalmente, na versão hatch XL, ele tem acho que o motor 1.3 e esse aqui já vem com o motor 1.5 de 110 cavalos no etanol, se eu não me engano. Então é um motor um pouco mais potente do que o motor tradicional que vem nele. Depois eu mostro o motor para vocês.